Vamos nessa, moçada. Seguindo com vocês aqui então. Nesse bloco eu vou trazer mais questões aí que tratam da parte de princípio da Casa dos Pombos e vou reforçar com vocês. Pô, Bruno, mas aí eu tô aqui com a minha prova da FGV, não vi lá o princípio da Casa dos Pombos no edital, tem que estudar mesmo? Tem. Você pode depois de curiosidade, vai buscando aí, ó. Prova lá da Prefeitura de Niterói. Se você for pesquisar o edital, tô te falando, não precisa nem perder tempo com isso, tá? Mas se você for pesquisar o edital, você vai ver que lá não vai falar sobre o princípio da Casa dos Pombos, não. Eles trazem não aquela coisa filosófica, estrutura arbitrária de pessoas. Às vezes eles falam isso, às vezes a gente coloca, né? Seu edital tem, por exemplo, raciocínio matemático. Ah, velho, pode estudar o princípio da Casa dos Pombos, porque isso aqui é raciocínio matemático, fica muito vago, né? Só aqueles pontos vagos do edital, raciocínio matemático. Aí o que pode cair? Isso aqui, tá? Então aí é a questão de adaptar aquele edital, que às vezes é só um paninho de fundo, né? E o que é o mais importante, que é pegar o perfil da banca. Então aqui, ó, essa questão fala o seguinte: em um saco há 10 fichas iguais, na forma e no tamanho, porém de 4 cores diferentes. 4 são brancas, 3 são pretas, 2 são azuis e uma é vermelha. É correto afirmar que retirando do saco ao acaso, aí ele coloca lá, 4 fichas, cada ficha terá uma cor diferente, 6 fichas, teremos fichas de apenas 3 cores. Então vamos tentar ir aqui pelo contra-exemplo. Ó. Se eu tirar 4 fichas, eu vou ter a garantia de que cada uma tem uma cor diferente? Bom, se eu tirar 4 fichas, pode acontecer de eu tirar 2 azuis e 2 pretas. Então, estou te dando contra-exemplo, ok? Se eu tiver que tirar 4 fichas, se eu tirar 4 fichas, cada uma delas, eu tenho a garantia de que com 4 fichas, cada uma delas vai ter cor diferente? Não tenho garantia. É possível que aconteça? Sim, mas entre ser possível e ser fato, tem uma diferença. Então aqui não posso garantir que com 4 fichas eu vou ter cada ficha de uma cor diferente. Aí o que vocês têm que tomar cuidado? Por isso que eu falo, para esse tipo de exercício, a gente não pode se perder no querer atender o que foi colocado. Eu tenho que tentar ir contra o que está sendo colocado. Porque senão você fala para mim assim, Bruno, e isso é um eterno, né? É uma eterna forma de vocês trazerem para mim as dúvidas. Professor, mas eu não concordo, cara. Para mim a letra A ela pode ser, porque eu posso tirar uma de cada. Eu não concordo com isso, Bruno. Eu posso tirar uma branca, uma preta, uma azul e uma vermelha. Isso, você pode, mas a linha de raciocínio aqui é o seguinte, isso não é uma certeza matemática, tá bom? É algo possível, só que eu tenho várias possibilidades, porque o enunciado me traz poucas informações. Então, para esse tipo de situação, a gente tem que sempre focar no seguinte, eu quero ir contra o que está sendo colocado. Ele está falando para mim que eu quero ter uma cor diferente, eu vou tentar de alguma maneira tirar 4 de maneira que eu não tenha ali aquelas 4 cores diferentes. Certo? E aí, eu tenho aqui, olha, 2 azuis e 2 pretas. É um contra-exemplo. Tá bom? Então aqui, ó, letra A tá fora. Se eu tirar 6 fichas, nós vamos ter fichas de apenas 3 cores. Se eu tirar 6 fichas, quando ele coloca ficha de apenas 3 cores, aí ele está restringindo, né? Ele está me garantindo que se eu tirar 6 fichas, que não tem como eu ter 4 cores. Vou eu ser o do contra. Ele está falando para mim que se eu tirar 6, eu tenho fichas de apenas 3 cores. O que é ser do contra aqui? É arrumar um jeito de tirar 6 fichas e meter 4 cores. A gente consegue? A gente consegue. Eu posso fazer isso aqui, ó. Por exemplo, 2 brancas. Eu posso tirar 2 brancas, 2 pretas. Eu posso tirar uma azul e eu posso tirar uma vermelha. O que eu preciso que vocês entendam é o seguinte. Eu não posso encontrar aqui, a sacada para esse tipo de exercício é mais ou menos o seguinte. Aqui eu não estou querendo concordar com o cara, certo? Não adianta você encontrar um exemplo que feche o que ele está falando. Porque você pode encontrar 1000 exemplos que fechem. Essa é a sacada. Se você encontrar 1000, você pode encontrar 1000 exemplos que fechem. Se tiver o 1001 que não fecha, a afirmativa está errada, porque tem que valer sempre. Essa é a lógica do raciocínio matemático, certo? Tanto quando a gente aprende lá a negação de categórica. Como que eu nego que todo A é B? Dizendo que tem algum A que não é B. Então, se para valer para todos, se tiver um que fure a regra, aquilo cai, certo?
Então aqui, não adianta você, não, mas professor, eu consegui aqui um jeito de tirar 6 fichas e eu estou usando apenas 3 cores. Tá bom, você pode mostrar 1000 exemplos em que você fecha a alternativa. Eu estou preocupado em não fechar essa alternativa. Então aqui, ó, eu tirei 6 fichas, 2 brancas, 2 pretas, uma azul e uma vermelha. Eu tirei 6 fichas. E eu tenho fichas de apenas 3 cores? Negativo. Eu tenho 4 cores. E, claro, levando em consideração o contexto. Olha, eu posso tirar 2 brancas, eu posso tirar 2 pretas, eu posso tirar uma azul e eu posso tirar uma vermelha. Tá bom? Então aqui, letra B. Isso, aqui você tem que ser treteiro. Você tem que ir... Aqui você tem que ser treteiro, tá bom? Letra C. Com 7 fichas, eu vou ter que ter pelo menos uma branca. Então, se o cara está falando que é pelo menos uma branca, entenda, ó, isso é lindo. O que é o raciocínio contrário? Isso aqui é raciocinar matematicamente, logicamente, né? Por isso, muitas vezes, o raciocínio lógico-matemático da FGV. O que é ser do contra aqui? Ah, eu quero tirar pelo menos uma branca. Ser do contra é não tiro brancas. Eu quero tirar 7 fichas. Eu vou dar um jeito de criar uma situação em que eu tire 7 fichas e que nenhuma delas seja branca. Que é a negação, né? Do pelo menos um, que é o nenhum. Tem jeito de eu tirar 7 fichas sem nenhuma ser branca? Então, tira as brancas aqui, ó. Vamos imaginar que eu tirei tira as brancas, né? Vamos imaginar que eu tirei as 3 pretas, as 2 azuis e uma vermelha. Então aqui, ó, eu não quero que saia branca. Então eu teria que tirar as pretas, as azuis e a vermelha. Quantas que eu tirei até aqui? Até aqui eu tirei 6. Então aqui não tem jeito. A próxima tinha que ser uma branca. Então, resumindo, a letra C vai ser a nossa correta. Tá bom? Letra C é a nossa correta. Se eu tirar 7 fichas nessa história, pelo menos uma delas tem que ser branca. Tá bom? 3 pretas, 2 azuis e uma vermelha, eu tirei 6, mais uma, 7. Ok? Até porque, letra D, 5 fichas, se eu tirar 5 fichas, uma delas tem que ser preta. 5 fichas, uma delas tem que ser preta? Não. Eu posso tirar, ó, 4 brancas. Eu posso tirar 4 brancas e uma vermelha. E outra coisa, né? Aqui eu tenho que tomar sempre muito cuidado com a explicação, porque eu sei que ficam muitas dúvidas. E aí eu vou aqui tentando imaginar o que pode passar na sua cabeça. Então, uma dúvida que é o seguinte, não, cara, como que eu ia adivinhar que eu tinha que pensar em 4 brancas e uma vermelha? Não, isso aqui, cara, você pode ter pensado em vários outros casos. Tem muita coisa que pode acontecer nesse enunciado. O que eu deixo aqui é só um contra-exemplo, certo? Mas você pode ter raciocinado de outra maneira. Você pode ter tirado 5 fichas e ter tirado ali, por exemplo, 2 brancas, 2 azuis e uma vermelha. É uma outra situação, mas que de qualquer maneira invalida o que foi colocado, certo? Então, se eu tirar 5 fichas, uma delas vai ser preta? Não, estou te mostrando que eu posso tirar 5 fichas e nenhuma delas ali é preta. Ok? Letra E. Se eu tirar 8 fichas, pelo menos uma delas vai ser azul? Com 8 fichas, pelo menos uma delas é azul? Negativo. Eu posso tirar 4 brancas, 3 pretas e uma vermelha. Se eu tirar 4 brancas, 3 pretas e uma vermelha, eu vou ter tirado 8 fichas e nenhuma delas vai ter sido azul, ok? E deixa eu encher sua paciência. Não adianta, para esse tipo de situação, me mostrar um exemplo que feche a alternativa, que atenda a alternativa. Abraão, eu consegui um jeito aqui, cara. 4 brancas, 3 pretas e uma azul. Aí eu tirei 8 fichas e tem uma delas ali que é azul, então gabarito é a letra E. Não, para esse tipo de situação que eu estou te falando, não adianta encontrar 1000 casos que atendam, você tem que achar o que não atende. Você tem que tentar sempre invalidar, ok? Com 8 fichas, pelo menos uma delas é azul? Não. Com 9 fichas, sim. Pelo menos uma delas seria azul. Com 8, não. Ok? Gabarito aqui, então. Letra C. Próximo. Em uma urna, há 3 bolas vermelhas, 5 bolas verdes, 4 bolas brancas e 6 bolas pretas. Retiram-se aleatoriamente N bolas da urna. O valor mínimo de N, para que possamos garantir que entre as N bolas retiradas haja pelo menos 2 bolas vermelhas é... E aí vem aqui as alternativas. Então,
Vamos lá. Veja se já está pegando a manha aqui nessa altura do campeonato, né? Para eu ter pelo menos duas vermelhas, não adianta você chegar e ir com o pé na porta. Você, gabarito é letra E. Pô, o menor número que eu tenho que ter é 2. Que eu posso tirar as duas e as duas serem vermelhas. Não é isso. Você tem que tretar. Você tem que ser o cara do contra. Tá pedindo para tirar vermelha? Você vai deixar essas vermelhas lá pro final. Isso aqui seria uma situação ideal, né? Porque você vai falar, para mim o número mínimo é 2. Bruno, eu não entendo isso. Para mim o número mínimo é 2. Não entenda. Com duas, o que eu preciso que você me dê é o seguinte, é o número mínimo que me dê uma certeza matemática. Que eu concordo que com duas você pode tirar duas vermelhas, mas sempre que eu tirar duas, eu vou ter certeza de que as duas são vermelhas? Sempre não. Porque eu posso tirar duas e ser uma branca e uma preta. Então, cuidado, certo? Porque esse tipo de exercício aqui, ele vai te iludindo o tempo inteiro. O mínimo é 2. Não, 2 não é um número que me dê certeza. Para eu ter pelo menos duas vermelhas, protele ao máximo a retirada das vermelhas. Então eu vou tirar aqui primeiro as verdes. Então imaginemos que eu vou tirar lá, olha, as 5 verdes. Aí depois eu tiro as 4 brancas. Eu tiro as 6 pretas. As próximas, aí sim. Até aqui, repara. Eu posso ser um cara que estou tentando tirar a vermelha e posso estar com muito azar. Putz, eu estou aqui, tentando tirar a vermelha, velho, não vem, hein? Caraca, saíram todas as verdes, todas as brancas, todas as pretas. Putz, saíram 15 e até agora nada de vir vermelha, né? Então, letra D. Letra D é gabarito? Não, porque letra D você encontra contra-exemplo, certo? Para essa que está aqui você encontra contra-exemplo. Você pode criar uma situação em que você retire 14 bolinhas e que você não tenha duas vermelhas. Você pode fazer aqui, 5 mais 4. O que a gente está querendo? Vermelho, né? 5 mais 4, 9. 9 mais 5. Você pode tirar 5 verdes, 4 brancas e 5 pretas. 5 verdes, 4 brancas e 5 pretas. E você vai ver que não dá o que está na letra D, por exemplo. Letra E eu já te falei que não é. Letra D eu estou te falando que não é. Letra C, estou te mostrando aqui agora que não pode. Letra C, não pode. Por que que não? Porque eu posso aqui, olha, aqui tem 15. Aqui tem 15 bolinhas. 5 verdes, 4 brancas, 6 pretas. E com 15, repare, eu ainda não tenho garantia de que eu tenho pelo menos duas vermelhas. Agora, cuidado. 16. Com 16 eu tenho garantia de que eu tenho pelo menos duas vermelhas? Não, ainda não. É com 17 que a gente vai chegar à alternativa correta aqui. Porque como ele quer pelo menos duas vermelhas, até aqui já teria dado 15. Com mais uma, 16. Mas aí eu tenho só uma vermelha. Para eu ter garantia de que eu tenho pelo menos duas vermelhas, eu precisaria de mais duas, certo? Então, mais duas vermelhas que ficaram para o final. Então você está percebendo? Está querendo tirar as duas vermelhas? Está querendo tirar as duas vermelhas? Deixo as duas vermelhas lá para o final. Então aqui, 5 mais 4, 9. 9 mais 6, 15. 15 mais 2, vão ter que ser 17. Tá bom? Gabarito correto para essa que está aqui. Letra A. Olha essa. Em um saco há 10 bolas todas iguais em tamanho e peso, mas não com a mesma cor. Há 4 bolas brancas, 3 amarelas, 2 verdes e uma preta. Assim é correto concluir que... Letra A. Pegando 4 bolas ao acaso, uma será branca? Não. Eu posso tirar 2 amarelas e 2 verdes. Se eu tirar 2 amarelas e 2 verdes, eu vou ter tirado 4 e nenhuma delas é branca. Então aqui, letra A tá fora. Ok? Letra B. Pegando 5 bolas ao acaso, pelo menos uma delas será amarela? Tá falando que quer chegar na amarela? Esquece a amarela, deixa a amarela lá pro final. Tem como você pegar 5 bolas sem ter pelo menos uma amarela? Tem. Basta pegar o quê? 4 brancas. 4 brancas e uma preta. Ok? Se eu tirar 4 brancas e uma preta, eu vou ter tirado 5 bolas. E nenhuma delas é amarela. Tá ligado? Então a letra B tá fora. Letra C. Pegando 6 bolas ao acaso, teremos bolas de 3 cores diferentes, pelo menos. Pegando 6 bolas, nós vamos ter
bolas de 3 cores diferentes? Não. Por quê? Porque eu posso pegar 3 brancas e 3 amarelas. Se eu pegar 3 brancas e 3 amarelas, eu vou ter retirado 6 bolas e eu não tenho bolas de 3 cores diferentes. Tá bom? 3 brancas, 3 amarelas, eu tenho 6 bolas e eu não tenho 3 cores diferentes. Então a letra C tá fora. Letra D. Pegando 7 bolas ao acaso, pelo menos uma vai ser branca? Tenta criar uma situação em que você tire 7 bolinhas e nenhuma seja branca. Tá bom. Então, sem nenhuma branca, Bruno, preciso de 3 amarelas, 2 verdes e uma preta. Então aí você vai ver que se você tirar 3 amarelas, 2 verdes, uma preta, ainda assim a gente não vai conseguir chegar, né? Então aqui eu vou precisar de uma sétima, que teria que ser necessariamente uma bolinha branca, tá bom? Na letra D, por mais que você tente ser o cara do contra, ele tá pedindo para tirar 7 e ter pelo menos uma branca. Eu vou tentar tirar 7 sem nenhuma branca, não tem jeito. Aqui tem uma dependência com a branca, né? Porque se você tirasse as 3 amarelas, 2 verdes e uma preta, tentando fugir das brancas, né? Você estava tentando ser o cara do contra, você tentou fugir das brancas, mas não deu, tá preso. Aqui a gente ia precisar da última aqui, olha, sendo branca, tá bom? Gabarito correto aqui então, ó, foi a letra D, tá? Letra E. Pegando 8 bolas ao acaso, pelo menos uma será verde. Pegando 8 bolas ao acaso, pelo menos uma vai ser verde? Não. Não, porque eu posso tirar as 4 brancas, as 3 amarelas e uma preta. Então, ó, eu posso tirar 4 brancas, 3 amarelas e uma preta. Eu vou ter retirado 8 bolas e nenhuma delas vai ter sido verde. Perfeito? 4 mais 3, 7. 7 mais 1, 8. A gente tirou aqui 8 bolinhas e nenhuma delas foi verde. Tá bom? Então aqui, gabarito letra D. Agora, vamos só aproveitar esse exercício aqui, olhando as alternativas. Vem cá. Confia em mim. Fala pra mim qual que é o número mínimo do que está na letra A. Porque isso aqui vira questão de prova, tá bom? É a situação em que ele inverte, né? Então, fala pra mim, qual que é o número que eu tinha que tirar para ter a certeza de que uma vai ser branca? Qual que é o número mínimo de bolinhas que eu tinha que pegar aqui para ter certeza de que uma vai ser branca? Para eu ter certeza de que uma vai ser branca, eu teria que imaginar que todas as outras saíram antes. Então 3 mais 2, 5, 5 mais 1, 6. Poderiam sair 6 bolinhas e nenhuma delas seria branca. Na sétima, aí sim, eu teria bolas brancas, tá bom? Então, deixa anotado para mim. Letra A está errado, por quê? O número correto são 7. Fechado? Letra B. Quantas bolinhas que eu teria que tirar para ter pelo menos uma amarela? Quantas bolinhas eu teria que tirar para ter pelo menos uma amarela? Letra B a gente viu que já está errado, a gente criou contra-exemplo. Mas qual que é o número certo? Para eu ter pelo menos uma amarela, eu teria que imaginar que saíram as brancas, saíram as verdes, saiu a preta. Brancas, 4. Verdes, 2. 4 mais 2, 6. 6 mais 1, 7. Com a oitava, isso aí, com 8, eu dou a garantia matemática de que pelo menos uma delas vai ser amarela, e não com 5. Certo? Então, se pelo menos uma tinha que ser amarela, deixa amarelas para o final. Chame todas as brancas, todas as verdes e a preta. 4 com 2, 6, 6 com 1, 7. Então, na oitava, isso aí. Na oitava, eu tenho a garantia de que pelo menos uma é amarela. Vejam, pegando 6 bolas ao acaso, teremos bolas de 3 cores diferentes. Na letra C, como que a gente protela ao máximo essa história de ter as cores diferentes? Lembra, cuidado com essa situação, ela é perigosa. Para ter 3 cores diferentes, você não vai pegar primeiro as brancas. Eu vou pegar primeiro as brancas. Não, opa, você pegou as primeiras brancas, você já está pegando cor igual, né? Eu preciso ter bolas de cores diferentes. Então, é isso que eu tenho que adiar.
Para eu ter bolas de cores diferentes, a gente vai tentar, então, adiar. Não, se bem que aqui está certo, né? Assim, aqui está certo. Para ter as 3 bolas de cores diferentes, eu tenho que adiar. Então, eu chamaria, aqui sim, faz sentido. Eu chamaria as brancas, é isso mesmo que a gente tem que fazer, tá? Eu chamaria as brancas, chamaria as amarelas, as verdes, então repara. Para eu ter garantia aqui de que eu vou ter bolas de 3 cores diferentes, eu começaria por aquelas que têm mais cores, tá? Eu começaria então pelas brancas, depois as amarelas, e aí a próxima teria que ser uma cor diferente. Então aqui o número correto é 8, tá bom? E não 6. Fechado? Então, ó, para ter bolas de 3 cores diferentes, que é diferente de falar que eu tenho que ter pelo menos uma, né? Então aqui, ó, para ter 3 bolas de cores diferentes, eu imagino que todas que estão vindo são iguais. O que é o contrário disso? É começar a pegar cores que venham iguais, né? Então, eu pego todas as brancas. Putz, eu tô querendo cores diferentes, vieram todas iguais, vieram todas as brancas. Pô, eu tô querendo cores diferentes, vieram todas as amarelas. Caraca, eu tirei 7. E até agora não tem 3 cores diferentes aqui. Agora, a próxima seria uma de cor diferente, tá bom? Então aqui vão ser 7, tá? Com 7 bolinhas. Porque aí se você falar assim, mas aí tem que colocar essas 2 verdes. Não, porque aí a partir do momento que eu pegar essas que tem mais, peguei todas as brancas, peguei todas as amarelas, a próxima seria uma de uma cor que já teria vindo, tá bom? Depois, quantas que eu precisaria para ter a garantia de que pelo menos uma é branca? Ah, não, o gabarito foi a letra D, então esquece. E a letra E? Pegando 8 bolas ao acaso, pelo menos uma será verde. Para pelo menos uma ser verde, você imagina que saíram todas menos a verde. Então, as brancas, as amarelas e a preta. Então, 4 mais 3, 7, 7 mais 1, 8, com 9, né? Que aí a nona seria uma necessariamente verde, tá bom? Então, tá aqui. O gabarito correto para essa foi letra D e temos aqui os valores, então, que tornariam as alternativas corretas. Beleza. Olha essa que está aqui. O time titular de futebol de um clube possui 11 jogadores, sendo que 4 são nordestinos, 3 são gaúchos, 2 são paranaenses e 2 são mineiros. Há 5 canhotos e entre eles sabe-se que um deles é pernambucano. Então, sobre os jogadores do time, é correto afirmar que... Então vamos lá. 11 jogadores, 4 nordestinos, 3 gaúchos, 2 paranaenses, 2 mineiros. Então ele distribui aqui pra gente, tá bom? E há 5 canhotos. E entre eles sabe-se que um deles é pernambucano, certo? Então tem um pernambucano que é canhoto. Ok. Aí ele coloca assim pra gente, olha. Letra A. Todos os nordestinos são canhotos? Então essas afirmativas muito fechadas, vamos tomar cuidado, beleza? Todos os nordestinos são canhotos? A gente tem garantia matemática disso pelo enunciado? Não tem como te dar garantia disso, certo? Por quê? A gente vai poder criar contra-exemplo aqui, ó. Tá falando que todos os nordestinos são canhotos. Ó, falou que há 5 canhotos, então eu posso imaginar uma situação em que eu tenho, então, ó, são 5 canhotos, né, que são os que escrevem com a mão esquerda, como o professor que vos fala, e temos 6 que são destros, que escrevem com a mão direita, Então, eu posso ter, ele fala para mim, ó, todos os nordestinos são canhotos. Mentira. Eu tenho lá um que é nordestino, que é pernambucano, então o pernambucano é um canhoto, certo? Mas eu posso ter os outros, quantos são os nordestinos? São 4 nordestinos. Então, eu posso ter os outros escrevendo com a mão direita, por exemplo, certo? E é possível? Sim. Como são, ao todo, 4 nordestinos, então eu teria um que é canhoto, que é o pernambucano, e os outros 3 poderiam escrever com a mão direita. Então, letra A está fora. Ok? A letra B me garante que os mineiros são destros. E aí, entendendo que destros vão ser aqueles que vão escrever com a mão direita, né? Os mineiros são destros. Vejam,
nós temos 2 mineiros, certo? Esses mineiros, eles têm que ser necessariamente destros? Não. Eles podem escrever com a mão esquerda, certo? Eu tenho ao todo 5 que escrevem com a mão esquerda. Ó, tem um deles que é pernambucano. Então eu posso imaginar que o pernambucano escreve com a mão esquerda, na verdade, mirando aqui nos destros, né? Então são 6 que escrevem com a mão direita. Eu posso imaginar que os 2 mineiros sejam 2 daqueles que escrevem com a mão direita, certo? Então a letra B também está fora. Letra C. Pelo menos um jogador da região sul é destro. Vejam, quantos da região sul que nós temos? Da região sul, nós temos 5. Ok? Aí eu preciso que vocês se lembrem o seguinte. São 5 canhotos. Então aqui, ó, são 5 canhotos. Só que um desses canhotos é o pernambucano. Então tem outros 1, 2, 3, 4 canhotos. E temos os 1, 2, 3, 4, 5, 6 destros. Perfeito? Ele me garante que pelo menos um da região sul tem que ser destro. Vamos tentar ser o cara do contra? Vamos tentar arrumar um jeito de fazer com que eu não tenha elementos da região sul sendo destros? A gente não vai conseguir, né? Eu não consigo invalidar a letra C. Por quê? São 5 canhotos. Um já é o pernambucano. Então vamos tentar imaginar que eu não vá colocar aqui, ó. Vamos tentar imaginar. Peraí. Vamos tentar imaginar que eu vou colocar aqui 100 incluindo a região sul, certo? Ah, não, se bem que tem. Ah, não, se bem que não. O que a gente está tentando dizer é que tem pelo menos um da região sul que é destro. Vamos tentar colocar todos da região sul como se fossem canhotos. Eu não consigo, ó. Porque se eu colocar aqui, ó, gaúcho, paranaense, por mais que eu tentasse jogar para invalidar a letra C, lembra que eu estou tentando ser o cara do contra. Para invalidar a letra C, eu teria que criar uma situação em que nenhum jogador da região sul fosse destro. Então, a gente não consegue fazer isso. Por quê? Por mais que eu tente distribuir, colocando aqui, ó, os gaúchos e os paranaenses, um deles ia ter que sobrar aqui no grupo dos destros. Perfeito? Então o gabarito correto para essa que está aqui vai ter que ser a letra C. Tá? A letra D fala para mim que pelo menos um da região sul tem que ser canhoto. Isso eu consigo mostrar que está errado. Por quê? Pelo menos um da região sul tem que ser canhoto. Eu posso colocar todos os da região sul aqui, ó. Eu posso colocar aqui, ó. Lembra que eu estou sendo o cara do contra. Eu não estou tentando concordar com as alternativas. Eu quero ser o cara do contra. Então, ó, eu posso criar uma situação em que eu tenha todos os meus jogadores da região sul canhotos. Certo? Então aqui, ó, letra D está fora. E a letra E fala, pelo menos um mineiro é canhoto. Pelo menos um mineiro é canhoto? Também não. Por quê? São 2 mineiros. A gente pode criar uma situação em que eu coloque os 2 mineiros aqui, olha, tranquilamente, certo? Pelo menos um mineiro tem que ser canhoto? Não. Eu posso colocar aqui os 2 mineiros no conjunto dos destros e distribuir os restantes aqui, e aí cria uma situação em que eu não tenho pelo menos um mineiro que é canhoto. Tá bom? Então, a letra C, vou só retomá-la para não deixar dúvida, a letra C é que de fato se garante. Eu preciso ter pelo menos um da região sul que seja destro? Preciso. Por quê? Tente colocar todos os da região sul como canhotos. Ele fala, há 5 canhotos e um deles é pernambucano. Então a gente já tem que fechar aqui, olha, no conjunto dos canhotos, certo? No conjunto dos canhotos já tem que ter um pernambucano. Tenta colocar todos os gaúchos, então, como canhotos. Está falando que é destro? Tenta ir pelo caminho contrário. Tenta colocar todos os da região sul aqui como canhoto. Não tem jeito. Da região sul nós temos 5 elementos. Como? Né? Se eu não tivesse o pernambucano, aí daria até para colocar os da região sul todos como canhotos. Agora, como já tem ali um que é pernambucano, necessariamente um da região sul, pelo menos, vai ter que ser destro. Tá bom? Gabarito correto para essa que está aqui, então, foi a letra C de casa. Muito bem. Com isso, então, eu fecho com vocês aqui esse bloco
em que a gente resolveu aí algumas questõezinhas que tratam da parte de princípio da Casa dos Pombos, que em editais da FGV vai poder variar muito aí, né? O que do edital quer dizer a presença disso. Se vier simplesmente raciocínio matemático, já está valendo. Estrutura arbitrária de pessoas, objetos, tudo isso, né? Como cai ali naquele abstrato de alguns editais, tudo isso pode ser cobrado, tá bom? Então, não deixe. Vai fazer prova da FGV, não deixe de dar uma olhadinha nesse perfil de exercício. Tudo de bom para vocês, um forte abraço, valeu!